Então vamos lá. Irmãos, Lucas, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículo 29. Enquanto você vai procurando, quem puder ficar de pé para nós lermos texto e depois da leitura, você pode se sentar, por favor. Quem puder pode se sentar. Lucas 11, 29 e 30. Senhor nosso Deus, o Pai, perdoa-nos os pecados, no nome de Jesus Cristo. E nesta noite, ó Deus, eu peço-te que o Senhor venha me usar conforme a tua palavra, a tua vontade, o teu Santo Espírito, na direção do trecho bíblico que o Senhor me mostrou e colocou no meu coração. Para que assim, meu Pai, nós saiamos edificados por meio da pregação da tua palavra, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém? Então, vamos ver o texto, você pode se sentar. Lucas 11, 29. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é a geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Amém. Podemos aceitar. Então Jesus, ele disse para aquelas pessoas, ele passou a dizer: esta é geração perversa. Por que ele disse isso? Porque era uma geração que pedia sinal, e Jesus disse que nenhum sinal seria dado a não ser o sinal de Jonas, do profeta. Vamos para Jonas agora, livro de Jonas, Antigo Testamento, fica no finalzinho do Antigo Testamento, antes de Miqueias e depois de Obadias, no finalzinho do Antigo Testamento. Então Jesus disse que não seria dado nenhum sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Isso é maravilhoso, Então, vamos entender aqui a mensagem. Vamos ler Jonas capítulo 3, versículo 1 em diante. Vamos ver o sinal de Jonas. Assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, Jesus seria para aquela geração. Amém? Então Jonas foi um sinal, ou seja, a pregação de Jonas para os ninivitas. Nós vamos ver aqui a pregação dele, capítulo 3, verso 1 em diante. Está escrito assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrer. Começou Jonas a percorrer a cidade em caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, destruída. O que aconteceu? Verso 5, olha só o resultado do sinal que foi dado por Deus, o sinal de Jonas aos ninivitas, a sua pregação. Olha só o resultado da pregação. O irmão falou aqui do resultado da oração, E também é resultado da pregação. Olha só o resultado de uma pregação segundo Deus. E não era uma pregação leve, não. Era uma pregação de destruição, caso eles não se arrependessem. Verso 5. E na verdade ele nem falou sobre arrependimento. Ele disse que Nínive seria destruída em 40 dias. Não é? A mensagem era de destruição.
Mas eles temeram. Nós vamos ver isso aqui agora a partir do verso 5. Ó. Jonas 3. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, ou seja, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas, verso 8, sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um no seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Então, por que Jesus disse que os ninivitas se levantariam com aquela geração no juízo, e eles condenariam aquela geração? Porque eles creram, e aquela geração de Jesus não estava crendo. Os ninivitas, que eram ali um povo assim, dado à perversão, à maldade, à execução, era um povo terrível. Então Jonas, por isso que você vai ver no livro de Jonas o quê? Uma rejeição. Jonas, na verdade, ele nem queria ter ido a Nínive. A Bíblia fala que Jonas, ele fugiu para longe da presença de Deus. Deus mandou ele ir para Nínive, e ele pegou o navio e foi para Tarsis, para fugir da presença do Senhor, porque ele sabia que aquela nação, aquele povo, era um povo perverso. Então Jonas queria a destruição dos ninivitas. O livro mostra isso. É uma coisa impressionante. É um profeta que Deus mandou proclamar uma mensagem de destruição mesmo, e ele queria que aquela nação para a qual ele iria pregar fosse destruída. É triste isso. Mas ele tentou fugir e nem pregar essa mensagem, porque ele sabia que Deus é misericordioso e iria perdoar. Olha só como ele foi assim uma pessoa mal intencionada, mesmo sendo um profeta. E o que ocorreu? Adiantou ele fugir da presença de Deus? Tem como a gente fugir de Deus, irmãos? Fugir de Deus só piora as coisas. Deus mandou um forte vento, veio uma grande tempestade, o navio ficou a ponto de despedaçar. Os marinheiros jogaram as cargas no mar para ver se o navio ficava, com menos peso, aquela situação toda. E mesmo assim, a tempestade não cessou. A coisa ia piorando cada vez mais. Quando o chefe chegou lá no porão do navio, o que Jonas estava fazendo lá? Dormindo. E ele foi despertado por aquele chefe. Ele disse a ele, para Jonas, orar a Deus para que eles não morressem, para que Deus fizesse por eles alguma coisa, porque eles estavam entendendo que eles iriam morrer. De alguma forma eles entenderam que a ira de Deus veio sobre eles, e houve todo aquele alvoroço. Se você for ler aqui toda a história do livro de Jonas, por causa da desobediência de um homem. E aí Jonas, ele depois ainda assim fez uma grande coisa. Ele confessou o seu pecado, porque eles arguíram a Jonas, não é? Foi feita ali uma arguição. Se você for ver aqui no capítulo 1, verso 8, olha só o que está escrito. Então lhe disseram: declara-nos agora
por causa de que nos sobreveio este mal. Eles já estavam percebendo que Jonas sabia o porquê que sobreveio aquele mal a eles. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? E ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, verso 10: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Então ele havia declarado àqueles homens que ele fugia da presença do Senhor. E eles disseram: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Adianta remar contra a vontade de Deus? Mas ele deu o primeiro passo importante, ele se arrependeu. Naquele momento ali, ele confessou, né? Ele pelo menos confessou o seu pecado. E como eles viram que ele era um homem de Deus, eles tentaram não lançar ele ao mar, tentaram resolver de uma outra forma, mas não deu jeito, porque ele tinha que ser lançado no mar, ou ao mar, né? Olha só, verso 14: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. A vida de um homem de Deus é uma coisa séria, irmãos. A vida de um homem de Deus é uma coisa séria. E eles sabiam que ele era um homem de Deus, mesmo fazendo o que fez. Ele não deixou de ser um homem de Deus, profeta. E não faças cair, parte B do verso 14, sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Verso 16, olha que coisa interessante. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites, onde? No ventre do peixe. Então, olha só, esses homens, o que me chama a atenção, toda vez que eu vou pregar sobre isso, Jonas, o que me chama a atenção é que, em meio a todo esse problema causado por Jonas, esses homens temeram a Deus. E esses homens não eram servos de Deus. E pode ser que esses homens tenham se convertido a Deus, porque eles viram que só o Deus de Jonas resolveu a situação daquela tempestade. Não é? Tem tantos deuses na terra, né? Tantas nações adorando a tantos deuses, mas na hora que a tempestade vem, na hora que o problema explode, pode clamar qualquer Deus, e nenhum Deus vai resolver e responder. Sabe por quê? Só o nosso Deus é Deus que para a tempestade, que para o sol, que para a lua, que para a morte, que para qualquer situação, para dar o livramento ao seu povo. Só o nosso Deus é mostrado em toda a Bíblia, que só Ele pode parar o tempo, só Ele pode parar o mal e dar livramento. Pastor, e os outros deuses? São mentiras e coisas vãs. Mesmo os povos adorando, buscando, só o nosso Senhor é Deus. Então, no dia da provação, só o nosso Deus se mostra e se revela como o único e verdadeiro Deus, não havendo outro fora dele. Agora, Jonas, ele cometeu um grande erro, mas a coisa foi arrumando. E aí o Senhor preparou ali um peixe, um grande peixe, para tragar e engolir a Jonas.
E ele ficou quantos dias? 3 dias. Se você ler o capítulo 2, irmão Lucas, você vê, irmãos, o que esse homem passou foi uma coisa terrível. Esse homem viu a morte perto dele, e aí ele lembrou do templo de Deus, porque nessa hora todo mundo lembra de Deus, né? Querendo. O homem ficou lá, ele tinha águas até a sua garganta, as plantas sobre a sua cabeça, e a Bíblia fala que quando desfalecia dele a sua alma, sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? Na raiz dessa palavra, dessa interpretação, o fôlego de vida dele estava indo embora, ele estava morrendo. Verso, olha que coisa maravilhosa, verso de número 7, agora no capítulo 2. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, ou seja, o fôlego dele estava acabando, ele estava morrendo, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com voz do agradecimento, a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Aqui então, quando ele estava morrendo, evangelista, ele lembrou-se de Deus. Retornou ali. Preste atenção. Se eu estiver mentindo, Deus pode me matar agora no altar ou durante o culto. Eu falo isso diante de Deus, do mundo espiritual, de tudo e todos. Muitas vezes, talvez alguém que já tenha tido experiências, não uma, muitas vezes, eu senti também o meu fôlego de vida acabando. Eu senti que eu estava morrendo. E nessa hora, irmãos, é só Deus. A gente lembra só de Deus, e foi o que aconteceu com Jonas no ventre do grande peixe. Amém? Minha irmã também sentiu. O evangelista também. Nessa hora, se Deus não agir, Mamuto também. A gente sabe então, né? Nessa hora, se Deus não agir, não tem doutor, não tem médico, até porque no ventre do grande peixe, quem ia com dinheiro aqui socorrer ele? E ainda que nós estejamos rodeados de médicos, né, centros médicos, né, há situações que não dá tempo. Ou Deus freia o fôlego de vida para a gente não perdê-lo, ou a gente morre. Jonas sentiu a morte. Imagine, igreja, que esse homem não pensou e não passou no ventre do grande peixe. Tamanho temor e terror que ele não passou aí. Por causa de quê? Desobediência a Deus. Aqui está o problema. Esse homem não imaginava quando ele pegou o navio, em vez de ele ter ido para Nínive cumprir a palavra de Deus, ele desobedeceu a Deus, pegou o navio e foi para Tarsis. Ele não imaginava o que estava para acontecer com ele. Uma terrível experiência que ele iria ter. A misericórdia de Deus o alcançou, sim, mas ele teve uma terrível experiência. Então aqui fica para nós: desobediência é sinônimo, às vezes, até de morte. Porque quando Deus nos manda fazer algo, a missão de Deus tem que ser prioridade. Como eu disse, o final do livro mostra que o profeta não queria o perdão de Deus para os ninivitas. Uma coisa terrível, né? Sendo que nós sabemos que nós, todos os portadores, né, todos os mensageiros de Deus, que pregam a palavra de Deus, eles devem ter no coração o quê? Qual o sentimento? De que as pessoas para as quais eles vão pregar, que elas se arrependam. É verdade ou não? Nós temos que ter esse sentimento. Jonas não. Então a gente tem que cuidar. Porque Deus te cuida. Desculpa. Não, pode falar. Teve a falta de fé também. Isso. O Senhor falou, vai, que lá estarei contigo. Ele teve falta de fé. Realmente, o Maria falou uma coisa ali pontual. Falta de fé. Não teve fé para aquilo ali. Ou seja, ele colocou a vontade dele acima da de Deus. E quando a gente faz isso, meus irmãos, Deus não vai permitir isso acontecer, não. Assim, Deus não vai permitir isso acontecer no sentido da gente obter sucesso. Aí não. Ele vai engrossar o pau.
para mostrar que não tem como se esconder de Deus em lugar nenhum. Para onde a gente vai se esconder de Deus? Tem lugar? Então o fôlego dele estava acabando e ele se lembrou de Deus. Ainda que isso aconteça com você, lembre-se de Deus, mas faça de tudo para não acontecer, né? Porque uma experiência dessa é traumática e complicada. Agora ele falou uma coisa aqui interessante, que ele iria oferecer sacrifício a Deus e o que ele votou ele pagaria. O que ele votou, nós podemos dizer que ele iria pagar? A lição. Nessa hora ele, imagina ele lá, no ventre do grande peixe, aquele mundo de água, águas até a garganta dele, ele já morrendo. Imagina ali, aquela situação, ele ficou todo ali tomado, né, pelo terror, porque só era o quê? Treva. Ele só viu trevas. Ele só viu escuridão, o medo tomando conta dele. E ali, aí ele pensou em quê? Olha só como o ser humano, olha só como Deus sabe fazer o ser humano pensar rápido do que Deus quer. Deus tem os processos que faz o ser humano pensar rápido, né? E voltar rapidinho, mas é melhor que isso não aconteça, lógico, sem dúvida alguma. Se ele tivesse ido de primeiro, ia ter acontecido isso. Essa história estaria aqui na Bíblia? Não. Ele não tinha, assim, básica. O peixe estava submerso depois que ele o tragou, ou estava pairando por cima das águas? Porque aí ele iria. Porque se o peixe estivesse submerso, mesmo que ele conseguisse escapar do peixe, ele ia morrer afogado no oceano. Exatamente. A ideia que se dá é que esse grande peixe, que alguns dizem que é aquela baleia, né, de parte, né? Mas pode ser, mas a Bíblia não fala que é um grande peixe. Que esse peixe, nesses dias, esses 3 dias e 3 noites, que ele ficou no ventre do grande peixe, esse peixe fez o seu curso normal, de ir, né, no profundo, né, normal. Tanto é, olha aqui, está na Bíblia, isso não tirei da minha mente não, olha só aqui, ó. Capítulo 2, segunda pergunta boa que o irmão fez ali, ó. Deixa eu só dar uma olhada no versículo aqui. Verso 6, ó. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Então, quer dizer, desceu, né? Então, aquele grande peixe, né, Evangelista? Foi ele. E ali você imagina bem, porque a velocidade em que um peixe, ele, né, está nas águas. Pastor, imagina um submarino. É a mesma coisa. Não é? E mais uma pergunta sobre ele. Não. Como que ele teve fôlego para respirar dentro lá do peixe que está debaixo d'água? Aí é Deus, né? Deus permitiu ele passar pela experiência, não tirou dele o fôlego, o oxigênio, só para ele ver como. Ou seja, o propósito de Deus não era matar. Não era matar. Era fazer ele voltar. Retroceder. Volta. Não é assim que eu te quero, não. Não é fugir de mim, não. Então, boa pergunta, né? Então, tudo isso esse homem passou. Terrores. Mas aí ele disse que o que ele votou, ele pagaria. Então é melhor pagar o voto do Senhor sem precisar de aprovação. Não é? E o que nós temos votado a Deus? Qual tem sido o nosso voto? O que significa voto? Quem lembra? Às vezes quando a gente fala isso aqui, né? Promessa, exatamente. Então, quando nós a Deus fizermos uma promessa, que a cumpramos, porque a Bíblia fala que Deus não se agrada de todos. O que votei, pagarei. E coisa boa, meus irmãos, é a gente pagar a Deus o que a gente vota. Sabe por quê? Porque na verdade nós estamos sendo abençoados com isso. É uma oportunidade. Cumprir uma promessa. Sabe por quê? Porque Deus cumpre todas as promessas dele em nossas vidas. Deus não deixa nenhuma sequer promessa
Ele não deixa nenhuma para trás. Todas as promessas de Deus se cumprem na vida de quem crê. Se Deus cumpre as promessas dele na minha vida, eu tenho por dever cumprir também as minhas promessas que eu faço a Deus, para que o meu relacionamento com Deus seja um bom relacionamento, para que quando eu orar a Deus, Deus possa me ouvir, para que quando eu estiver atuando, Deus possa ser comigo, porque Deus é quem Ele é com quem é com Ele. Deus está com quem está com Ele. Aquele que está com Deus, ele pode estar no vale da sombra da morte, porque a fé de Deus está com ele. Ele pode estar ameaça, ele pode estar passando uma provação, alguém talvez ameaçando, até querendo matar. Se não for a hora dele, Deus vai matar. Era a hora de Jonas? Não. Foi um grande susto, né? Mas não era a hora dele. Não era a hora dele. Então, ele disse, depois que ele falou que ele iria pagar o que ele votou, o que Deus fez? Final do capítulo 2. Quem achar aí? Último versículo, 10. Falou, e o Senhor deu ordem ao peixe, e este vomitou Jonas na praia. Quando ele confessou, isso. Olha só, então quando ele disse que iria pagar o que ele votou, Deus na hora. Ou seja, ele se arrependeu, né? Então Deus deu ordem ao mesmo peixe, de novo, para vomitar. O mesmo peixe que Deus deu ordem para tragá-lo, Deus deu ordem para ele vomitar Jonas na praia. O mesmo Deus que deu ordem para tragar, deu ordem para vomitar ele na praia. E aí ele pregou a mensagem. E o que aconteceu, meus irmãos? Que coisa linda. Aqui a gente aprende o que? No capítulo 3. Pessoas se arrependem. Às vezes a gente olha para uma pessoa e pensa que ela não pode se arrepender, isso não tem mais jeito, não é? Igual Jonas, ele foi por aí. Mas ele sabia que Deus iria perdoar, né? Mas enfim, ele estava olhando para a aparência. Então a gente nunca pode, vou pregar para essa pessoa então. Pessoa ruim, inversa. Ou seja, né? Eu quero que esse cidadão se lasque para lá, se vira com Deus para lá, estou nem aí. Um homem bruto desse homem. Às vezes as pessoas falam isso, mas está certo. Às vezes uma pessoa dessa que vai se converter. E foi lembrar o povo de Nínive lá por Jesus lá no frente. Como um povo que se arrependeu. O rei do maior ao menor. É tão interessante, irmãos, que até os animais foram incluídos no jejum do rei. Coisa interessante, né? Até os animais. Olha só o versículo de número 8. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um no seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Para quê? Olha só o que ele diz. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Ou seja, quem sabe Deus mude de ideia com essa conversão nossa. A palavra aqui para arrependimento é lamento. Então Deus, ele lamentou-se, quando fala no verso de número 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu. A palavra aqui é Deus lamentou-se do mal que ia fazer e não fez. Então Deus, ele volta atrás. Na verdade, acerca do juízo que ele vai ter, a gente não fala isso aqui de vez em quando. O arrependimento de Deus não é arrependimento do pecado. Em Deus não tem pecado. Deus arrepende no sentido de mudar. Exatamente, voltar atrás, ele muda. A pessoa arrependeu, aí Deus muda. Ou seja, ele iria castigar, aí ele vai aliviar, ele vai tirar o jugo, ele vai abençoar. Olha que coisa maravilhosa. Mas, olha só o capítulo 4 agora. Ó. O que aconteceu? Se você for ler o capítulo 4, você vai ver que Jonas, ele foi corrigido por Deus. Porque mesmo assim, Jonas, olha só como ele sabia que Deus era misericordioso. Ó, capítulo 4, versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para
Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Peço-te, pois, verso 3, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira, Jonas? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, ou seja, uma cabana, né? E repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ele ainda estava esperando que Deus iria destruir. Ele fez a cabana à distância, assentou-se na sombra debaixo dela e ficou olhando para ver o que iria acontecer. Isso significa que ele ainda cultivava em seu coração um sentimento de que os ninivitas seriam destruídos por Deus. Ele ainda tinha essa esperança. Então, uma coisa que a gente aprende é que nós não podemos desejar o mal das pessoas, ficar esperando o mal. Quer dizer, foi lá e pregou, pagou o voto que ele prometeu a Deus, que ele fez, mas continuou cultivando em seu coração o mal. Gente, se uma pessoa arrependeu, acabou. A gente não fala isso. Deixa eu falar uma coisa com vocês aqui, isso é sério demais. Vamos falar agora. Se uma pessoa arrependeu, acabou. Passou, acabou. Se ela arrependeu, é vida nova dali por diante. Aí de repente vem aquele demônio, né? Da acusação. Ah, você lembra o que o fulano fez? Aí a gente tem que falar: meu irmão, o que interessa para Deus não é o que ele fez no passado, é o que ele está vivendo no momento e daqui para frente. Tira esse espírito de acusação da sua vida. Certo? Deus tinha algo contra Nínive ou não tinha? Tinha. Mas quando os ninivitas se arrependeram, o que Deus fez? Retirou o juízo. Deus também, ele retira. Então nós temos que aprender com Deus o perdão. Quando há conversão, mudança, há perdão, acabou, o passado já era. Não podemos ter o espírito de Jonas, né? No coração. E aí, se você for analisar aqui, olha só a partir do verso 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou o verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso. Aqui esse vento é um vento quente, tá? Não é calmoso aqui, mas é um vento quente. Oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. E aí Deus perguntou para Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Olha só, estava zangado com Deus. Jonas, você tem razão por essa ira que você está com ela? Eu tenho razão sim, até a morte. A outra de uma planta levada. Exatamente. Ele estava treinando a planta. Exatamente. Mas e o povo? Isso é o que fala na sequência. Ele estava pensando mais numa planta que ele não trabalhou para ela crescer, que numa noite nasceu e na outra morreu, do que no povo. Olha só, onde morreu, verso 9. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável a tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Verso 10. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Quer dizer, o povo de Nínive ali, eles estavam errando por falta de discernimento. Então tem muitas pessoas que estão perecendo, às vezes matando, estão no crime, na perversão, porque não tem discernimento. Aí quando o servo de Deus chegar e pregar, o discernimento vai vir. Vem um arrependimento. Isso não é com todas as pessoas, não. É com quem tem que acontecer, como no caso dos ninivitas. Mas a nossa função é o quê? É pregar.
Tem gente que tem dó de uma planta que nasce num dia e morre no outro. Tem gente que tem mais dó de animal, tem mais amor pelo animal, pela plantação, pelo material, mas a Bíblia ensina que nós temos que amar as almas. Amar as almas, sabe por quê? Porque Jesus morreu pelas almas. Jesus é o grande sinal para toda a humanidade. Do mesmo jeito que Jonas ficou quantos dias? 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Jesus Cristo, ele ficou 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus que seria por sinal, e ele é o grande sinal para toda a humanidade, porque ele morreu pela humanidade, pelas pessoas. Jesus, quando ele viu o mundo, ele não viu em primeiro lugar a maldade do mundo, até mesmo contra ele, porque eles usaram de maldade contra ele. Os judeus entregaram Jesus para morrer, mas Jesus mesmo assim venceu a maldade com amor. Ele morreu pelos judeus, morreu pelos gentios, morreu por todo mundo, e ele é o grande sinal do arrependimento. Nós temos que pregar o arrependimento em Jesus Cristo e temos cuidado com esse sentimento de quê, pastor? De indignação. Eu não sei como uma pessoa dessa pode ser perdoada. Um homem que fez tanto mal, assim como foi com Paulo, né? Rejeitado no princípio. Então, devemos ter pelas almas o quê? E não sentimento de rancor, juízo, condenação. Nunca olhe para alguém e dê a sentença final. Quem dá a palavra final é Deus. A nossa missão é sempre trabalhar para construir, restaurar e para que haja progressão da obra de Deus. Amém? Eu vou pedir que esteja aqui à frente o nosso amado evangelista Francisco e o nosso amado irmão Gelson. Nosso amado irmão Lucas vai estar orando, né? Está orando. Vira aqui para mim, ó, careca. Vira aqui, amado. Vamos consagrar esses elementos aqui agora, né, meus irmãos? E depois os irmãos estarão distribuindo. Quem já batizou-se? Ah, eu não posso ceiar, não. A pessoa só não pode ceiar se ela não quiser pedir perdão. Agora, se ela pedir perdão de coração, não há pecado que ela não possa dele ser perdoado. Então não deixe o inimigo travar a sua vida. Né? Pai, nós oramos e consagramos esses elementos ao Senhor, pão e o vinho, para que passe esses elementos, ó Pai, a ser elementos espirituais para a nossa vida. Meu Pai, nós estaremos comendo do pão, que simboliza o corpo de Cristo, e bebendo do vinho, que simboliza o sangue, para que comamos e bebamos salvação para a nossa vida, para que não sejamos condenados no mundo. Em nome de Jesus, eu oro e consagro esses elementos ao Senhor. Amém, graças a Deus. Amém. Nosso amado irmão Gelson está distribuído comigo, e o nosso amado evangelista Francisco. Se você já é batizado, pode pegar os elementos e fazer sua oração. Amém? Agora, se você não batizou, não é que quem não batizou, não está na Bíblia, quem não batizou pode ser, mas é uma orientação da pessoa primeiro, né? Porque o início da fé é o que? A pessoa batizar-se, né? Então, batismo normalmente, pelo curso da Bíblia, né? Ele vem em primeiro lugar. Aleluia. Quem tiver pegado o pão e o vinho, pode começar a fazer sua oração. Vamos orar neste momento, né, meus amados irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos agora já em espírito de oração para pedirmos perdão, Senhor, de todos os pecados que nós cometemos, ó Pai, porque todo mês nós ceiamos, porque todo dia nós pecamos, infelizmente, Pai, mesmo às vezes não querendo, às vezes no pensar a gente pega,
às vezes até no agir, pensamentos, atos e obras, mas como foi dito nesta noite, não há pecado, meu Pai, que o Senhor não possa nos perdoar. Ó Deus e Pai, assim como os ninivitas se arrependeram e entraram para a história como um excelente exemplo de arrependimento, nós também, todos os meses, ó Pai, cumprimos o mandamento que é a Santa Ceia, para a purificação dos nossos pecados. E Deus e Pai, que toda e qualquer condenação, acusação do diabo, do adversário da nossa alma, contra nós cai por terra nesta noite, porque nós estamos aqui de coração aberto, confessando que somos pecadores, ó Pai, nós somos falhos, nós não merecemos, ó Pai, mas pelo Teu infinito amor e infinita misericórdia, assim como tiveste dos ninivitas, que tem também de nós cremos, ó Pai, que pelo pão que simboliza o corpo de Cristo e pelo vinho que simboliza o sangue, nós seremos purificados dos nossos pecados. É assim que nós oramos nesta noite, ó Pai, pedindo-te perdão de todo e qualquer pecado que nós, ó Pai, temos cometido diante do Senhor, para que ocorra conosco, meu Pai, o que Paulo disse na carta aos Coríntios, que a Santa Ceia, meu Pai, é o julgamento do Senhor. E quando nós estamos ceando, nós somos julgados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, Santa Ceia, meu Pai, quem ceia pela fé, de acordo com o que o apóstolo Paulo disse à igreja de Corinto, é salvo, meu Pai, já está na condição de salvação. Porque a Santa Ceia é o julgamento da igreja. E assim, meu Deus, meu Pai, é o que nós pedimos de oração. Perdoa-nos os nossos pecados, purifica-nos de todo e qualquer pecado pelo sangue imaculado de Cristo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Quem orou com fé, erga um pouquinho o pão e diga assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado teu Filho para padecer o seu corpo na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Quem orou com fé, como um pão simboliza o corpo de Cristo. Se acabou, eu só um pouquinho. O cara diz assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado o teu Filho para verter todo o seu sangue na cruz do Calvário para a purificação dos nossos pecados. Senhor, por meio deste cálice divino que simboliza o sangue de Cristo, eu renovo a minha aliança com o Senhor e com cada irmão da amada igreja, em nome de Jesus, que eu louvo e educar o Senhor Jesus. Pode agradecer a Deus por um momento. Fique à vontade. Agradeça a Deus que você está aqui. Não que você está aqui pela igreja, do pastor, do irmão que está tocando, não. Você está no corpo de Cristo, que é a igreja. Porque nós sabemos que quem está no corpo de Cristo, maravilhoso, está isento da condenação. Está no corpo da salvação, que aguarda a vida de Cristo. Porque Paulo disse aos Coríntios que Jesus disse o quê? Fazer isto é até que eu. Eita, agora, então quem ceia está esperando a vida de Jesus Cristo. Quem ceia pela fé de coração está aguardando o arrebatamento. Tudo isso está contido na Santa Ceia. Então, Santa Ceia não é uma celebração, uma cerimônia qualquer. É uma celebração que podemos até assim dizer, é a principal celebração. Porque nós estamos comendo o bebida de Cristo, que é uma coisa maior que essa. Não tem. Ele morreu por nós, e nós hoje comemos e bebemos dele, porque ele por nós morreu e ressuscitou e prometeu de vir nos buscar. Amém. Na hora certa nós vamos mergulhar, irmã, em nome de Jesus, tá? Vamos começar com a irmã direitinho, tá? Vai dar certinho, então, vai, mulher? Vai. Eita glória. Oh, Senhor nosso Deus e Pai, assim nós te agradecemos pela vida de cada irmão, pelo nosso relacionamento com o Senhor, ó Pai, pelo perdão do Senhor que está sobre a nossa vida, porque nós sabemos, ó Pai, que quem crê na palavra está no Espírito, ó Pai, na verdade, está sendo guiado pelo Senhor,
pelo Espírito Santo. E nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em todo o nosso coração, meu Deus, meu Pai. E nós pedimos, ó Pai, fortaleça-nos para que nós continuemos ceiando até a vinda de Jesus Cristo, para nos levar desta terra de aflição, para morar nesta terra que está prometida aos santos do Senhor. É assim que nós oramos, ó Pai, e te agradecemos por esta Santa Ceia tão abençoada, ó Pai, por fazermos parte do corpo de Cristo e estarmos participando, meu Pai, da Santa Ceia instituída por Cristo. Aleluia. Obrigado, Pai, por o Senhor ter trazido cada um de nós, ó Pai. Aleluia. Que as palmas louvem a Deus. Nesse espírito, nós temos finais, ceia, nós vamos, se quiser ministrar para a gente, a tua bênção, né? Irmãos, olha, vamos investir na obra de Deus. Quando você investe na obra de Deus, você não está investindo no pastor somente, você está investindo em Jesus. Porque quem é a cabeça do corpo? Jesus. É Ele. Então você está investindo nele em primeiro lugar. Nós somos comandados por Ele. A glória é toda dele. Nós estamos aqui, mas nós somos membros do mesmo corpo. É Ele que recebe a glória. Sim. Você já viu alguém receber coroa no corpo? Não. A cabeça é que recebe coroa. E a coroa está na cabeça do Rei da glória de Deus. Então tudo que nós fazemos é por Ele e para Ele. Então, não deixe, se você puder, vir à igreja, não deixe de vir. Está as irmãs ali, maravilhoso, não é, meu marido? As irmãs ali, evangélica depois talvez melhor também, tudo está começando, né? Então vamos investir na obra de Deus, isso é maravilhoso, para que quando Jesus vier, Ele nos ache servindo a Ele assim, juntos para Ele para o céu, amém? Que Deus abençoe. Quando faça assim com as mãos, Ele come. Pai, a todos eu abençoo, presentes e ausentes, com o teu amor, com a graça do Filho e com a suave e doce consolação do Divino Espírito Santo. Pai, dê-nos, ó Pai, um final de semana encorajado, animado pelo Espírito Santo, para que nós comecemos o início da semana prática amanhã, no encorajamento, no ano do Espírito Santo. Assim abençoe-os com a consolação do Divino Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. E que as palmas do